Na manhã seguinte, Lin Xing foi acordada por uma voz masculina baixa vindo da sala de estar. Ao ouvir passos atrás dele, Gumo Shen abaixou o celular e perguntou em tom suave: Eu te acordei? Lin Xing ficou encarando o homem à sua frente, os olhos arregalados como sinos. Gumo Shen estava sem camisa. Assim que ela abriu a porta, a primeira coisa que viu foi o peito nu dele. O impacto foi forte demais. Ela esfregou o nariz. Ainda bem que não tinha passado vergonha. Gumo Shen pareceu não notar o comportamento estranho dela. Calmamente pegou a camisa no sofá e começou a vesti-la. Enquanto abotoava, disse: Surgiu uma emergência no trabalho, preciso ir. Vou ter que te incomodar para acordar o pequeno dragão. Ah, claro! Lin Xing assentiu rapidamente e se virou para cumprir a tarefa. Mas nem precisou. Ao se virar, viu um pequeno e adorável Pikachu parado na porta do quarto. O menino encarava fixamente o pai, Gumo Shen, com uma expressão claramente insatisfeita. Pequeno dragão, vá trocar de roupa, ordenou Gumo Shen enquanto vestia o casaco. A resposta foi o estrondo alto da porta do quarto sendo batida. Implacável. Gumo Shen? Lin Xing. Gumo Shen tentou girar a maçaneta, mas estava trancada. Ele olhou para Lin Xing. Você tem a chave? Ela balançou a cabeça constrangida. Eu até tenho, mas a chave também está lá dentro. Gumo Shen apertou a área entre as sobrancelhas e disse em um tom frio e insondável: Dou 3 minutos. Se você não sair, nem pense em voltar aqui de novo. 3 minutos depois, nenhum som. Saia agora. Se eu tiver que arrombar a porta, não serei tão paciente quanto estou sendo. Ainda assim, silêncio absoluto. O pequeno dragão realmente não estava dando a menor moral ao pai. Assistindo à cena, Lin Xing quase riu, mas se conteve. Tenho trabalho mais tarde, mas não tem problema se o pequeno dragão ficar aqui brincando um pouco. A expressão de Gumo Shen ficou ainda mais irritada. Ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Lin Xing espiou discretamente e viu que ele estava ligando para um psiquiatra. Ficou sem palavras. Não era um pouco exagerado chamar um psiquiatra por causa de algo assim? Ela pigarreou. Que tal me deixar tentar? Gumo Shen hesitou por um instante antes de concordar com a cabeça. Lin Xing se aproximou da porta e com voz suave e tranquilizadora, falou: Pequeno dragão, a tia precisa ir trabalhar e não pode cuidar de você agora. Que tal ir para casa com o seu pai primeiro, está bem? Nenhuma resposta. Que tal fazermos assim? Podemos trocar números de telefone e conversar sempre que quisermos, até fazer chamada de vídeo. Passos começaram a se aproximar do outro lado da porta. A tia se vai atrasar e o diretor vai brigar comigo. Ele é muito malvado. A tia é tão coitada, buá. Ouviu-se um clique. A porta destrancou e se abriu. Gumo Shen, que já estava preparado para uma batalha longa, quase pensou que estava sonhando. Olhou para a mulher ao seu lado, completamente atônito. Com apenas 3 frases, ela conseguiu convencer o pequeno dragão a sair obedientemente por conta própria. Se ele a tivesse conhecido antes, quando o menino se trancou no sótão da última vez, naquela ocasião, a família inteira, os mordomos, empregados, o psiquiatra e até um especialista em negociação contratado em último caso, passaram a tarde inteira tentando convencê-lo a sair. No fim, tiveram que arrombar a porta, e o garoto ignorou todo mundo por 1 mês inteiro. Claro que Lin Xing não fazia ideia de nada disso. Para ela, o menino só parecia muito obediente, apesar do ar melancólico. Ela pegou-o no colo e, vendo sua expressão abatida, não teve coragem de repreendê-lo. Em vez disso, elogiou. O pequeno dragão é tão obediente. Obrigada, querido. O menino pareceu mais animado com o elogio e, em silêncio, entregou-lhe um papel. Nele havia uma sequência de números. Lin Xing pegou o papel. Ah, é o seu número de telefone? Certo, vou salvar. Quando eu não estiver ocupada, com certeza te ligo. Gumo Shen achou estranho. O pequeno dragão não tinha celular. Que número era aquele? Aproveitando a vantagem da altura, ele deu uma olhada no papel.
Era o número dele. Você realmente é meu filho. Nova Entertainment. Dentro do escritório, Zhen Mei exclamou, completamente nervosa e irritada. Lin Xing fez o teste e conseguiu o papel da segunda protagonista feminina. Segunda protagonista? Lin Man franziu a testa. Ela não estava fazendo um papel qualquer em um filme desconhecido? Quando teve tempo para testar para a segunda protagonista? Eu também achei estranho no começo, mas depois de perguntar por aí, descobri que foi logo depois que terminaram os testes para protagonista. Os avaliadores estavam indo embora quando encontraram Lin Xing por acaso. Assim que a viram, decidiram na hora que ela era perfeita para a segunda protagonista. Foi só um olhar e pronto. Não é admirar que você se sinta ameaçada por ela. Que calculista, quem sabe quem ela precisou seduzir para conseguir esse papel. Havia coisas que Zhen Mei não ousava dizer em voz alta. A aparência de Lin Xing era sua maior arma. Não era nada estranho que os avaliadores a escolhessem só de bater o olho. Ela se lembrava de quando assinou o contrato com Lin Xing pela primeira vez. Tinha planos de treiná-la e torná-la estrela, mas então Lin Manyao apareceu. De um lado, uma novata sem apoio ou influência. Do outro, uma celebridade já famosa, com uma família poderosa por trás. A escolha era óbvia. A indústria do entretenimento não é um lugar onde se sobrevive apenas com beleza. Lin Manyao ficou claramente insatisfeita. Mesmo não sendo a protagonista, ainda é uma superprodução. Zhen Mei percebeu pelo tom que ela não queria que Lin Xing ficasse com o papel. Sentindo-se dividida, explicou. Receio que seja difícil tirá-la. A empresa investiu muito dinheiro nesse drama e o presidente está muito satisfeito por termos garantido tanto a protagonista quanto a segunda protagonista. Se houvesse outra atriz da nossa empresa que pudesse substituí-la, tudo bem. Mas as outras já falharam nos testes. Não há motivo convincente para removê-la agora. Seja lá o que estivesse passando pela cabeça de Lin Manyao, de repente ela se acalmou e começou a lixar as unhas. Um sorriso surgiu em seus lábios. Deixe pra lá. Já que ela quer interpretar uma raposa demoníaca, que interprete. Fazer o papel de uma sedutora que traz desgraça ao país e ao povo combina perfeitamente com ela. Pouco depois, Lin Xing recebeu uma ligação de Zhen Mei confirmando oficialmente que ela havia sido escolhida como segunda protagonista feminina em Um Mundo Entre Nós. Também foi orientada a se preparar adequadamente para o papel. No filme, a primeira protagonista era justa, brilhante e corajosa, ajudando o herói a subir ao trono. Já a segunda protagonista trazia calamidade ao país e ao povo, traiçoeira, manipuladora, odiada por todos. Para satisfazer o público, no fim, ela seria forçada pela protagonista a se jogar de um penhasco. Diante de um papel assim, não era de se estranhar que Lin Manyao não tivesse interesse em interferir. Embora tenha conseguido o papel, Lin Xing ainda precisava concluir seus trabalhos atuais. Naquele dia, tinha uma gravação para finalizar. Interpretava uma amante destruidora de lares e só precisava filmar os 5 minutos finais, sob o sol escaldante, cercada de pessoas enfurecidas, sendo espancada violentamente por 5 minutos. Na prática, porém, esses 5 minutos levaram mais de 2 horas para serem concluídos. Os figurantes eram inexperientes, as expressões não estavam sincronizadas e ela precisou ser agredida repetidas vezes até a cena sair direito. Quando voltou para casa, exausta, jogou-se no sofá e ligou a televisão. Um telejornal estava passando e uma figura familiar apareceu na tela. Beleza impecável, ombros largos, cintura estreita, pernas longas, alto, com aquele ar frio e distante. Quem mais poderia ser além do pai do pequeno dragão, Gumo Shen? Ele estava em uma cerimônia de assinatura de contrato, apertando as mãos de vários estrangeiros. A apresentadora falava entusiasmada sobre a colaboração bem-sucedida entre o Grupo Gu e a marca italiana DR. A entrada oficial no mercado europeu poderia dobrar o valor das ações da empresa.
Depois de assistir por um tempo, Lin Xing finalmente percebeu algo importante. Ela tinha completamente esquecido de ligar para o pequeno dragão. Residência Platina. Os dois anciãos da família Gu haviam voltado do exterior, e agora a família de 5 jantava unida. O grande contrato que o grupo Gu perseguia há 3 anos finalmente fora fechado, deixando o velho mestre radiante. Ele elogiou muito Gu Moshen. Até mesmo Gu Jinshi recebeu alguns elogios. Mas depois disso veio o assunto mais importante. O neto precioso tinha prioridade absoluta. Gu Moshen, o trabalho é importante, mas você não pode negligenciar o pequeno dragão. Agora que estará menos ocupado nos dias seguintes, passe mais tempo com ele. E se estiver muito ocupado, então encontre alguém para ajudar a cuidar dele. O pequeno dragão já está grandinho. Você realmente deveria considerar encontrar alguém. Sua mãe está certa, reforçou o mestre Gu. Gu Jinshi lançou ao irmão um olhar cheio de significado. Lá vamos nós de novo. Gu Mochen continuou jantando em silêncio, sem dizer uma palavra. O pequeno dragão segurava o celular do pai, imóvel, como se estivesse esperando algo. Madame Gu observava o pai e o filho, ambos rígidos como pedaços de madeira. Aquilo realmente partia seu coração. Moshen, você viu o que eu disse? E o que está acontecendo com o pequeno dragão? Ele não comeu nem um grão de arroz a noite inteira. Meu querido bebê só fica encarando o celular. Gu Jinshi ainda mastigava costelinhas agridoce quando falou, por isso sua voz saiu abafada. O pequeno dragão está esperando a ligação da tia bonita. Madame Gu ficou confusa. Tia bonita? Que tia bonita? Gu Jinshi fez um gesto despreocupado com a mão. Ai, pai, mãe, vocês não precisam se preocupar. Meu irmão já encontrou alguém de quem gosta. Madame Gu ficou chocada, mas ainda desconfiada. Está falando a verdade? Segundo o filho, não minta para nós. O mestre Gu colocou os hashis na mesa e lançou um olhar sério para Gu Jinshi. Por que eu mentiria? É verdade. Se não acreditam, perguntem ao meu irmão, disse ele, olhando para Gu Moshen. Moshen, o que Jinshi disse a verdade? Perguntou o mestre Gu em tom firme. Moshen, diga alguma coisa, insistiu Madame Gu. Gu Moshen respondeu, sim. Madame Gu quase morreu de impaciência. Esperou tanto para ouvir apenas um sim. Sentiu o estômago cheio de irritação. Seu moleque não pode falar mais do que uma palavra? Conversar com você dá tanto trabalho. Gu Moshen respondeu calmamente. É mesmo? Pronto, ele claramente conseguia falar mais de uma palavra. Mesmo assim, Madame Gu ainda não estava tranquila. Moshen, essa pessoa de quem você gosta é homem ou mulher? O rosto de Gu Moshen escureceu instantaneamente. Ele praticamente rangeu os dentes ao responder. Mulher. Gu Jinshi começou a rir tanto que quase caiu da cadeira. Claro que é mulher, e muito bonita. Nosso pequeno dragão gosta tanto dela que está esperando a ligação até agora. Ao ouvir isso, Madame Gu ficou radiante. Os ancestrais nos abençoaram, os ancestrais nos abençoaram. Moshen, de que família é essa jovem? Quantos anos ela tem? De onde é? O que faz? A família dela é grande? Por que não nos contou antes? Gu Jinshi apressou-se em interrompê-la. Mãe, calma. Ainda não aconteceu nada entre eles. Não contamos justamente porque tínhamos medo de que vocês interferissem e estragassem tudo. Se descobrissem quem era Lin Sheng realmente, sua reputação nada exemplar e o fato de trabalhar na indústria do entretenimento provavelmente criariam obstáculos. Nesse momento, o mestre Gu falou, já que Moshen gosta dela, então deve ser uma moça decente. Não se preocupe tanto. Como não me preocupar? Você também não vive preocupado? Quem é que não consegue dormir à noite e vai fumar na varanda? Rebateu Madame Gu, expondo o marido sem piedade. Mas ao ouvir suas palavras, ela realmente se acalmou um pouco. O padrão de Moshen é tão alto, a garota de quem ele gosta deve ser muito boa. Até o pequeno dragão gosta dela. Quando todos finalmente ficaram em silêncio, o celular que o pequeno dragão segurava a noite inteira começou a tocar. Era o celular pessoal de Gu Moshen. Poucas pessoas tinham aquele número.
Gu Jinxi correu para ver. Era mesmo o número de Lin Xing. É aquela garota? Perguntou Madame Gu animada, aproximando-se como se estivesse prestes a conhecer a futura nora. Gu Jinxi assentiu e ajudou o pequeno dragão a atender. O menino não sabia usar celular. Gu Mochen até já tinha comprado um para ele antes, mas ele não gostou e ninguém sabia onde o aparelho tinha ido parar. Ao mesmo tempo, todos na mesa concentraram completamente a atenção no telefone. Gu Jinxi era o mais descarado de todos, praticamente colou o ouvido ao aparelho para escutar escondido. Lin Sheng hesitou por um longo tempo antes de decidir se deveria ligar ou não. No fim, acabou fazendo a ligação. Por causa do que aconteceu 5 anos atrás, ela não era muito chegada a crianças. Na verdade, evitava se aproximar delas. Isso só trazia lembranças dolorosas e a fazia pensar no filho que havia perdido. Aquela criança tinha carregado suas esperanças mais calorosas, mas também representava a parte mais suja e dolorosa do seu passado. Por algum motivo desconhecido, porém, o pequeno dragão não a deixava desconfortável. No contrário, quanto mais o via, mais gostava dele. Sentia um impulso incontrolável de se aproximar. Era realmente estranho. Alô? Alô? Disse ela quando a ligação foi atendida. Mas do outro lado não havia som nenhum. Lin Sheng sabia que só podia ser o pequeno dragão. Soltou uma risadinha suave. É o pequeno dragão? Desculpa, a tia acabou de sair do trabalho e só agora lembrou de ligar. O menino não tinha como responder, então ela acabou falando sozinha, tentando puxar assunto. Querido, você já jantou? Você é tão magrinho, precisa comer bastante, tá bem? Crianças não podem escolher comida, senão não crescem direito. Na verdade, se você fosse um pouquinho mais gordinho, ficaria ainda mais fofo. Embora você já seja fofo o suficiente agora. Ah, é mesmo. Eu vi na televisão que seu pai fechou um grande negócio hoje. Ele é incrível. Pode dar meus parabéns para ele? 10 minutos depois, o pequeno dragão desligou o celular e pegou um tablet que não usava há muito tempo. Escreveu rapidamente uma palavra na tela. Parabéns. Embora não pudesse falar, ele era fluente em chinês e inglês. Achava mais trabalhoso escrever em chinês, então normalmente usava inglês. Mas fazia muito tempo que não escrevia nada, porque simplesmente não tinha vontade de se comunicar. Os 2 anciãos estavam completamente chocados. Gu Jinxi já havia visto algo parecido antes, então manteve-se relativamente calmo. Gu Mochen tinha escutado discretamente a conversa de Lin Sheng ao telefone. Quando viu a palavra escrita no tablet, o rosto normalmente frio de Gu Mochen exibiu um raro sorriso. Ele passou a mão na cabeça do filho. Trocado. Depois de escrever, o pequeno dragão voltou à mesa e começou a comer com seriedade. Estava até comendo as cenouras, as que ele mais odiava. Os 2 idosos permaneceram atônitos. Seu filho mais velho tinha sorrido. Seu precioso neto tinha escrito uma palavra. Seu precioso neto estava comendo por iniciativa própria. Seu precioso neto estava comendo cenouras. Madame Gu finalmente se recuperou do choque e perguntou apressadamente: Jinxi, o que aquela moça disse ao pequeno dragão agora há pouco? O mestre Gu também demonstrava claramente que queria saber. Pressionado pelos pais, Gu Jinxi respondeu calmamente: Nada demais, só disse para ele não ser exigente com a comida e pediu para ele dar os parabéns ao meu irmão. Madame Gu parecia incrédula. Só isso? Gu Jinxi deu de ombros. O que mais, Celira? O mestre Gu suspirou, cheio de gratidão. Uma simples ligação dessa moça já consegue esse resultado. É melhor do que 1 ano inteiro de acompanhamento com o psiquiatra. É mesmo, acordou Madame Gu, ao mesmo tempo surpresa e encantada. Essa jovem é realmente muito boa. Mochen, esforce-se. Gu Mochen respondeu simplesmente: sim. Madame Gu nem olhou para o filho mais velho, voltou-se direto ao mais novo. Segundo filho, seu irmão é um pedaço de madeira. Ele não sabe cortejar mulheres. Você precisa ajudá-lo, entendeu? Agora vocês reconhecem a minha utilidade, riu Gu Jinxi. Fiquem tranquilos, vou usar toda a minha experiência de vida para ajudar meu irmão. Mas temos que combinar uma coisa.
Vocês dois não podem interferir. Pais são especialistas em estragar relacionamentos. Os dois anciãos assentiram rapidamente. Entendemos, entendemos. Só estávamos perguntando. Depois que os dois anciãos foram embora, Gu Jinxi correu atrás do irmão em busca de recompensa, como um cachorrinho abanando o rabo. Irmão, eu não fui incrível? Fui ou não fui incrível? Gu Mochen lançou algo pequeno na direção dele. Gu Jinxi pegou no ar com uma mão. Que brinquedinho é esse? Ao olhar com atenção, seus olhos quase saltaram das órbitas. Era uma chave de carro, a chave do Bugatti comemorativo do centenário, o modelo de corrida que ele cobiçava havia tanto tempo, peça única no mundo. Ah, meu tesouro precioso! Gu Jinxi abraçou a chave e a beijou freneticamente. Irmão, eu te amo! Antes, não importava o quanto insistisse, Gu Mochen nunca cedia. E agora, só por ter dito algumas frases casuais diante dos pais, o irmão simplesmente jogou a chave para ele? A posição de Lin Xin no coração do irmão era ainda mais alta do que ele imaginava. Quanto mais pensava nisso, mais inquieto ficava. Então, irmão, você tem certeza que é a Lin Xin? Você não está só brincando? Quer mesmo se casar? Casar. A voz de Gu Mochen era firme, sem deixar espaço para dúvidas ou alternativas. Gu Jinxi suspirou. Já que tinha experiência, achava que precisava aconselhá-lo. Então deixa eu te lembrar de se preparar psicologicamente. Perseguir uma mulher é como jogar videogame. Tem modo fácil, normal, difícil e modo inferno. E a Lin Xin é definitivamente modo inferno. Normalmente, mulheres têm fraquezas, mas a Lin Xin quer usar dinheiro? Com aquela aparência, ela ainda está lutando para se firmar na indústria, então claramente não é do tipo que aceita patrocinador ou acordos duvidosos. Quer usar romance? Dá uma olhada nos ex dela quando estava no exterior. Os ex-namorados dela estão espalhados por toda a indústria do entretenimento, e cada um mais extraordinário que o outro. Quando vi a lista, fiquei impressionado, e olha que quase nada me impressiona. Ele continuou animado. E se você está pensando em engravidá-la para forçar casamento, nem perca tempo. Ela está totalmente focada na carreira e não quer filhos. Mesmo se eu tentasse algo assim, teria 80% de chance de dar game over para mim. Um novato como você só estaria se sacrificando para virar pontos de experiência para ela. Gu Mochen lançou um olhar frio para ele. 100%. Gu Jinxi riu sem graça. Tá bom, seria 100% game over para mim, não precisa ser tão literal. O ponto é, aposto que a Lin Xin é igual a mim, alguém que não quer casar nem ter filhos. Esse tipo de pessoa é cético em relação a amor e relacionamentos. Liberdade é a vida deles. Se você quiser só se divertir, fácil, mas se quer casamento, aí é muito difícil. A expressão normalmente gelada de Gu Mochen suavizou sobre a luz da lua que entrava pela janela. Isso é porque você ainda não encontrou alguém com quem quiser se casar e ter filhos. Gu Jinxi arregalou os olhos, contando mentalmente o número de palavras que o irmão acabava de dizer. Uau! Pessoas apaixonadas realmente são diferentes. Até alguém sem experiência está me dando lição. Mas o que você disse faz sentido. Então, e agora? Precisa da ajuda do seu amado irmão mais novo? Gu Mochen respondeu com 2 palavras curtas. Não precisa. Gu Jinxi ficou aflito. Como assim não precisa? Conquistar mulheres não é igual fechar contratos. Pensa bem, você realmente não precisa de um treinador nível Deus, inteligente e bonito, especialista em conquistar garotas? Ele ainda estava fazendo propaganda de si mesmo quando, de repente, a porta do escritório se abriu com um rangido. Os 2 irmãos viraram a cabeça ao mesmo tempo. O pequeno dragão estava parado na porta. Um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Gu Mochen. Ah, pequeno dragão! Gu Jinxi também ficou surpreso. O menino tinha saído do quarto àquela hora da noite? Todos sabiam que o pequeno dragão gostava de silêncio e tranquilidade. Normalmente, depois do jantar, ele se trancava no quarto.
Assim que as empregadas terminavam suas tarefas, tinham que voltar para os seus aposentos e não podiam fazer o menor barulho. Caso contrário, poderiam provocar uma crise ou um descontrole do menino. Madame Gu já tinha se preocupado com ele e entrou algumas vezes no quarto para levar comida. O resultado? O pequeno dragão se trancou no sótão. Era justamente por isso que, apesar do amor dos dois anciãos, ele se recusava a morar com eles. Mas naquele momento, o pequeno dragão tinha saído do quarto por conta própria. E mais do que isso, correu direto até Gu Mochen e abraçou a perna dele. Gu Jinxi caiu na gargalhada. O que foi, pequeno dragão? Quer alguma coisa? Gu Mochen, que já tinha entendido perfeitamente as intenções do filho, recusou sem hesitar. Não, você já foi lá ontem à noite. O menino então olhou para o celular do pai. Você já recebeu uma ligação durante o jantar. Recusou Gu Mochen novamente. Assistindo a cena, Gu Jinxi finalmente entendeu. O pequeno estava com saudade de Lin Xin. Percebendo que não conseguiria nada com o pai, o pequeno correu até Gu Jinxi e abraçou a perna dele também. Gu Jinxi ficou lisonjeado e nervoso ao mesmo tempo. Não, não, querido, não use essa tática comigo. Você sabe que o seu segundo tio não consegue resistir a você. Embora o pequeno normalmente fosse quase sempre inexpresso, quando queria algo, sua expressão ficava tão adorável que era capaz de derreter qualquer coração. A única pessoa naquela casa capaz de resistir era Gu Mochen. Gu Jinxi ergueu as mãos em sinal de rendição. Pequeno dragão, agir assim não vai funcionar. Eu não consigo vencer seu pai. Ao ouvir isso, o menino soltou a perna dele imediatamente, frio e decidido. A expressão do pequeno parecia aquela de alguém separado do grande amor por pais cruéis. Gu Jinxi ria tanto que precisou se apoiar na parede. Ah, pequeno dragão, não precisa ter tanta pressa. Dizem que a saudade fortalece o amor. Espera seu pai se casar com a tia Xin, aí você pode vê-la todos os dias. Nenhuma reação. O pequeno simplesmente saiu correndo pela porta. Gu Jinxi deu ombros. E agora? Ele comeu bastante hoje à noite, disse Gu Mochen. Ou seja, greve de amostra não seria uma ameaça tão cedo. Gu Jinxi relaxou ao ouvir isso, mas eles subestimaram o pequeno dragão. Ele era uma criança, não precisava de planos elaborados, bastava uma palavra: caos. Logo depois que terminaram de falar, um estrondo altíssimo ecoou na sala de estar no andar de baixo. Os dois irmãos se olharam e correram escada abaixo. Em pouco tempo, a sala estava completamente destruída. Um vaso decorativo, quase da altura de uma pessoa, estava estilhaçado no chão. Tudo o que podia ser empurrado ou quebrado tinha tido o mesmo destino. Gu Jinxi? Gu Mochen só chamava o filho pelo nome completo quando estava verdadeiramente furioso. Se nem Gu Jinxi conseguia suportar aquela pressão assustadora, imagine o pequeno dragão. Ao ver o rosto do pai tomado de raiva, o menino tremeu de medo, mas em vez de se acalmar, ficou ainda mais agitado. Suas emoções explodiram. Ele começou a gritar no auge da voz e saiu correndo pela sala, quebrando ainda mais coisas. Gu Jinxi correu atrás dele imediatamente, tomando cuidado com os inúmeros cacos espalhados no chão. Se alguém escorregasse ali, seria um desastre.